O que vamos ver agora são as classificações, né, como as algas elas estão separadas nos seus grupos. Aí vamos ver as imagens e características particulares, tá? E peculiar de cada grupo. Observe, existem algas em que pode ser usada até mesmo na indústria alimentícia ou indústria até mesmo de formação de habitações, ou seja, na construção civil. Imagine só, ela não apenas nos favorece com a produção de gás oxigênio, como ela também nos ajuda no nosso dia a dia. Existem algas que nós vimos que ela tem aquela partezinha lá cristalizada na sua parede celular, que quando elas morrem, aquela estrutura ela vai poder dar origem a uma boa solidificação para a construção civil. Ou seja, a sua estrutura morta, que é da parede celular, ela pode ser utilizada com a morte das algas ou não para o nosso benefício. Vamos conhecer elas. Olha os grupos aqui. Nós temos, agora tem um grupo aqui que, além do filo, ele tem uma classificação diferenciada, ou seja, apresenta-se com classes diferenciadas, tá? Então, dependendo do que for falado, pedido para você numa questão, vai ser a mesma coisa, de certa forma. Como, por exemplo, o filo pode ser o Bacillariófita. Então, nesse filo, eu vou encontrar classes. Classes, o grupo das crisófitas e das diatomáceas, tá? Mas existem livros que a ênfase é dada para o grupo das crisófitas. Então, você pode olhar no livro, ele abre crisófitas e especifica a classe das diatomáceas. Mas Bacillariófitas também faz parte dessa representação, dessas características, pelo menos as mais comuns entre elas. Vamos conhecê-las já já. As euglenófitas e as dinófitas, dinoflagelados. Mas tem outros termos, como pirrófitas, tá? Nós vamos ter termos diferentes também. Então, essas diferenças a gente vai observar já já no slide. Não esquece que esses aqui, que eu escrevi aqui na cor preta, a representação dela no ambiente são de algas unicelulares, microscópicas. Quando a gente vai para essa classificação aqui, ó, nós temos algas que podem ter representantes unicelulares, mas elas também apresentam-se de forma multicelular. Tem algas aqui que podem chegar a 8 metros, tá? Ou seja, bem grande, dependendo da profundidade do ambiente, do oceano, nós temos verdadeiras florestas. Vamos dar uma olhadinha agora nos slides e eu vou mostrar as imagens e as principais características dela. Vamos lá? Olha aí, gente, o grupo das Bacillariófitas ou diatomáceas. Olha o grupo, o que é que ele mostra? O primeiro ponto que a gente observa logo na imagem é que eles, olha, não possuem flagelos, tá? Eles não são flagelados. Então, é importante vocês guardarem as imagens na mente, obviamente, para que você, quando for analisar uma afirmação, você observe que se tem uma relação. Essas imagens, em nenhum momento, ela aparece com a presença de flagelos, tá? Então, não tem flagelos aqui. Aí, o grupo, esse grupo Bacillariófito, ou também chamada de diatomácea, são as algas crisófitas. Olha, as crisófitas são consideradas diatomáceas e pardas nesse grupo, nessa classe. O filo, ele é composto por indivíduos unicelulares, como eu havia mostrado para vocês, e esses unicelulares, eles podem ser isolados, mas também podem estar na sua forma de colônia. Quando a gente fala de colônia, gente, a gente fala de indivíduos
indivíduos, olha, ligados por um ponto. Isso significa colônia, tá? Uma única área com vários indivíduos ligados entre si. Isso é uma colônia, um único pilar para vários indivíduos. Eu vou supor que cada ponto desse é um indivíduo, é uma alga, que estão ligadas entre si. Existe sim uma ligação, mas uma interdependência entre elas, ou seja, uma parte que sair daqui, as outras continuam vivendo. Também isso é importante saber. Isso é colônia, tá? Outro ponto que eu percebi aqui, que eu vou firmar para vocês, é que ela não tem flagelo. Fique claro isso pra gente, tá? As imagens, elas mostram isso. Onde é que eu posso encontrar elas? Olha, a diversidade, áreas água salgada em áreas com água doce, com a baixa aqui, ó, de sódio. Reprodução das diatomáceas. Veja, tanto pode ser assexuada. O que é assexuada? Ou seja, vou botar assim, ó, sem mistura de gametas, tá? O que é que a gente entende por isso aqui? É a vulnerabilidade dela. Não há uma diversidade. Não tem mistura de gametas, material genético, então ela fica simples. A reprodução assexuada deixa os seres vivos vulneráveis. Então, quem mata um, matam todos, né? São todos iguais. São verdadeiros clones, né? Podemos dizer que são clones. Aí o outro ponto. Mas qual outra forma? Também ela pode, olha, sexuada. E o interessante é que nesse grupo, a oogamia, que a gente chama, sexuadamente falando, significa uma diferença na estrutura do material genético, já que é sexuada, toda vez que for sexuada, deixa eu escrever aqui, se for sexuada, não esquece, tem mistura do material genético, beleza? Se tem mistura do material genético, são indivíduos únicos. Mistura do material. Ou seja, tem uma parte feminina, mais uma parte masculina. E vai gerar aqui um indivíduo novo. Esse indivíduo é completamente diferente dos anteriores. Ou seja, eles têm suas próprias características. O que mata um, pode não matar o outro, e muito menos matar esse novo indivíduo, que é fruto de uma mistura, tá? Agora, não confundam, veja só, eu estou dizendo que a alga, ela não tem flagelo, mas a sua célula sexual, que é liberada, são flageladas, a célula sexual, tá? A estrutura de grupos desse tipo. Outro ponto. Como é que eu posso usar essa? Onde é que eu vou ver essas algas utilizadas no ambiente? Chama de abrasivos. São substâncias capazes de polir pratas. E também pode, olha, a união delas formar isolantes térmicos, até mesmo filtro. Esse grupo aqui é aquele grupo em que sua parede celular vai proporcionar essa formação aqui, tá? Muito interessante de observar. Vamos ver outro grupo? Euglenófitas. Então, eu gostaria que você olhasse para as euglenófitas agora e percebesse nelas algo que foi dito lá no quadro, quando a gente estudou o quadro. Dá uma olhadinha nela. Observe que no quadro, eu vou dizer que ela, olha, não possui parede celular. Se ela não tem parede celular,
ela não é rígida, ela não tem uma rigidez. Se ela, olha, celular, não possui. Se ela não possui, ela não é rígida. Ou seja, ela tem uma certa flexibilidade, flexível. Ela é flexível. Tá vendo? Olha, essa flexibilidade dela confere a ela um deslocamento fácil e também o processo de absorção de passagem de nutrientes pela sua membrana sem maiores problemas e troca e modificações do seu corpinho. Olha ele aqui, olha. De forma muito sinuosa ele consegue, porque não tem a rigidez da parede. Mas, de forma bem gritante, ele mostra aqui a presença de um flagelo. É muito interessante esse grupo das euglenófitas, gente. Representantes delas são as euglenas. As euglenas, elas são muito interessantes, principalmente por elas conseguirem se adaptar, olha, a diferentes ambientes. Ou seja, se ela trocar de um local com excesso de sódio, um exemplo, hipertônico, tá? Hipertônico esse ambiente, se ela for para uma outra área que é considerada hipotônico para ela, o que ela faz para não morrer, não entrar em lise? Por que não entrar em lise? Porque ela não tem parede. Se ela não tem parede, o excesso de água fará com que ela venha a explodir, entende? Então o que acontece? Essa diferença aqui de ambientes, para uma alga dessa desprotegida, né, sem parede celular, seria fatal. Então o que acontece? Ela tem esse organoide que é chamado de vacúolo contráctil ou pulsátil, tá vendo ele? E para que serve ele? Porque quando vamos supor que a euglena, em determinada situação, ela seja considerada hipertônica, tá? Se ela for hipertônica, dependendo do local onde ela esteja, onde ela estiver, olha aqui, eu vou botar aqui por fora, vou botar um rio. O rio, que é, abre aspas, água doce, né? Ele será considerado, ele será considerado com relação à euglena hipotônica. Se ela for hipotônica, isto quer dizer que a água que encontra-se fora vai entrar, ó, tem muita água aqui. Então entraria nela com muita facilidade, já que ela é hipertônica, certo? Então o que poderíamos esperar dela? Uma explosão, ou seja, ela iria se romper. Mas, graças a isso aqui, olha lá, vacúolo pulsátil, o vacúolo contráctil, né? Vacúolo pulsátil, ou também chamado de contráctil. Esse tal vacúolo, o que ele vai fazer? Ele vai controlar esse problema aí, evitando esse rompimento. Então, ele vai eliminar o excesso, tá? Excesso de água. Controlando, evitando que a euglena venha se romper, venha se estourar. Então, é muito interessante isso. É uma forma que uma alga tem de se proteger pela ausência da sua parede celular. Então, isso é muito interessante, gente, para ser uma água, né, com relação a uma alga. Então, nós temos espécies clorofilates autotróficas, fotossintetizantes. Mas um ponto mais interessante é ter essa daqui, a clorofilada heterotrófica, grupos, algumas algas com essa característica de absorção. E aí, nas euglenas, essa absorção, como eu havia falado,
ela é possível. Claro que ela é possível. Por quê? Porque ela não tem uma parede para impedir. Então a substância ela consegue entrar numa boa, tá? E nessa entrada ela vai realizar a heterofagia, que é a absorção, e a eliminação, plasmocitose, a eliminação, coisa que a gente já viu em outras situações, beleza? Passou, trocou numa boa, ela evita o rompimento. Tudo bem, então alerta aqui para ela. Reprodução dela, assexuada, por bipartição. Ela tem um certo cuidado de se proteger, mas vejam como ela é vulnerável na sua reprodução. Por ela dar origem a diversos clones tão frágeis, né? Que mata um, vai matar os outros também. E um outro ponto importante é essa estrutura aqui, que a gente chama de estigma, tá? É uma estrutura fotossensível. Vê que legal. Ela que direciona, né? O batimento flagelar, a necessidade do batimento flagelo, que tem a ver com a movimentação, movimento, mas para onde? Para uma área que tenha fonte luminosa, que ela consiga se deslocar, por ela ter essa fotossensibilidade. Interessante, né? Um outro ponto que a gente percebe, que já é considerado uma característica a mais, é essa presença aqui de 1/3 dela, exemplo, de várias que ela apresenta, 1/3 dela são considerados, olha, autótrofos, né, verdes, fotossintetizantes. Fotossintetizantes, ou seja, uma característica autotrófica. Mas 2/3, a maioria delas, olha, são heterotróficas, ou seja, incolores. Se elas são incolores, elas vão o quê? Absorver. Ela não consegue produzir seu próprio alimento. Então, heterotrófica, ela vai se alimentar por absorção. Massa? Beleza. Vamos para o próximo grupo? Olha eles aqui, ó. Dinoflagelados. Dinoflagelados. Então, a classe específica, as dinófitas, aparece com muita frequência nos livros, o grupo das pirrófitas, tá? Pirrófitas são algas em que tem essa classificação das dinófitas. E eu vou ter como principal exemplo os dinoflagelados. E é incrível, né? Que ele entra na história, principalmente por aquela questão do Mar Vermelho, biblicamente falado, né? Então, os cientistas acreditam que aquela questão do Mar Vermelho era aquele boom de dinoflagelados naquela determinada região. Então, o que acontece? Os dinoflagelados, olha para a estrutura deles, olha. Eles são bem firmes, tá? E são flagelados também. Eles apresentam, na verdade, 2 flagelos por aqui, dá para ver? Tá bom? Então, ele tem 2 flagelos, são flagelados também. Ele tem uma estrutura mais rígida na sua parede, já tem parede celular, bem protegida, né? Com sua parede celular. Então, olha só. A representação deles, unicelulares, autotróficos. Mas, como eu havia falado, eles também têm representantes, heterotróficos. Desculpa. Então, observe. Quando nos referirmos às algas, a gente não pode dizer que todas são autotróficas. Existem algas também heterotróficas. Existem exemplos de algas que absorvem seus nutrientes do ambiente e continuarão sendo algas por outras representações, estruturas simples que elas apresentam, tá? Continuam sendo algas. Continua ainda no reino protista. Falou de dinoflagelados, vocês têm que guardar
que os dinoflagelados, olha, são aqueles responsáveis, estão associados à maré vermelha, tá? E se eu estiver me referindo às dinófitas do tipo Noctilucas, eles aparecem muito isso nos livros e nas questões. Noctilucas tem a ver com a bioluminescência, ou seja, aquele prateado no mar à noite. Quando o luar bate, aquele prateadozinho na noite significa que temos ali a presença de dinoflagelados, algas noctilucas, dando aquela luminosidade. A luz bate e ela cria aquela luminosidade, como se fosse uma luz reluzente. Mas tem a ver com a estrutura dos noctilucas, desse grupo de dinoflagelados, tá? Nas pirrófitas. Vamos ver outro. Agora estamos no grupo daquelas que apresentam-se multicelularmente, olha. São pluricelulares. Pluricelulares, clorófitas, as clorofícias. Cloró do grego significa aquela que tem grande quantidade de pigmentos verdes. Mas olha o que é curioso, dá uma olhada nessa imagem aqui. Olha o tamanho do homem, desculpa, se comparado ao tamanho dessas clorófitas, que podem chegar até 8 metros, olha só, né? Formando as tais florestas. Mas tem outras também que a gente consegue ver, que chegam a alguns centímetros, olha. Sem problema, a gente consegue observar elas em centímetros, incrustados até mesmo em uma área, um tronco. Se tiver umidade, elas também vão lá e se proliferam nos mais diversos ambientes. Então, onde é que eu vou encontrar elas? Tanto eu posso encontrar em água doce, né? Como eu também posso encontrar ela em água salgada. Marinhas, elas são bentônicas. O que significa ser bentônico? E digo mais, elas são bentônicas e sésseis. Sésseis. O que é isso? Fixas. Ser céssio é estar pronto, incrustado, presas ao solo, tá? Porque nós vamos ver lá nos animais que existem animais que se deslocam sobre o solo. Isso é bentônico, tá? Continua sendo bentônico, mas ficar preso no solo, isso é bentônico e céssio. Bentônico e céssio. Ou seja, totalmente fixo. Existem animais também que têm essa característica, como é o caso das ostras, tá? Então, olha só, outro ponto importante que ele mostra aqui é que a gente pode ter ele não apenas no solo, mas em troncos, em barrancos, desde que tenha o quê? Umidade, tem que ter água, tá? Para elas. Até para a sua multiplicação. E um ponto interessante que a gente observa é a variação da temperatura, onde eu posso encontrar ela. No mar a gente consegue observar a presença de clorófitas verdinhas, com muita frequência, por sinal, em grande quantidade. Vamos ver o próximo? As feófitas, ó. Grupo das feófitas. Feófitas, dá uma olhadinha nelas. A representação delas, olha, elas são as consideradas meio que amarronzadas, né, que a gente chama de pardas, amarronzadazinhas, ó, pardos, varia de um tom mais claro, um tom mais escuro, mas são as pardas. A gente observa também que elas são multicelulares, já vimos isso em outro momento, ó, multicelulares, e chama a atenção da gente isso aqui, ó, dá para ver? Isso aqui são os flutuadores. Então já mostra uma diferença
com as clorófitas flutuadores. Por que a diferença? Porque elas não são consideradas, nesse momento aqui, existem exemplos aqui, ó, que são planctônicos. Ou seja, elas não são consideradas, determinados exemplos, sésseis. O que é ser planctônico? O plâncton são aquelas que são levadas pela correnteza, beleza? Estão levadas pela correnteza, ó. A maioria delas são marinhas, mas eu posso encontrar em água doce. Os pigmentos, como nós já vimos, são diversos. Os tamanhos também diversos. Tanto tem o exemplo de micro como macro. E onde eu posso encontrá-los? Desde em costões fixas, tá? Em áreas frias, a temperatura baixíssima, como também, obviamente, em águas tropicais sendo levadas, planctônicas, sendo levadas pela correnteza. Não apenas bentônicas, mas também bentônicas, ó. Também tem bentônicas. Chegando, olha só, gente, 20 a 30 metros. Que floresta, né? Imagina, feófitas com clorófitas, 8 e 30, 20 metros. Reprodução dela, reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada aqui está diretamente relacionada à alternância de gerações. Quando a gente fala de alternância de gerações, isso também aparecerá nos animais, tem a ver com esse nome aqui, ó, metagênese. O que é isso? Tanto no ciclo, ele vai passar, você vai analisar um ciclo, e eu terei um ciclo com a parte sexuada e uma outra parte assexuada para fechar esse tal ciclo, entende? Então, isso é metagênese ou alternância de gerações. Um outro ponto que a gente percebe é a presença dela vastamente na culinária oriental. A gente encontra ela sendo utilizada para sopas e principalmente molhos de carne, molhos de vegetais, tá? A base de algas. E o grupo é essa daqui. Vamos para a última alga pluricelular, multicelular, que são as rodófitas. Olha lá as rodófitas. As rodófitas, a característica dela é ter uma presença maciça de ficoeritrina, tá? Que dá ficoeritrina e ficobilina, que dá essa tonalidade belíssima dela do vermelho. Que são belíssimas, tá vendo? Representações incríveis. Então nós temos aqui um representante multicelular. Esses 3 exemplos aqui. Onde é que eu vou encontrar elas? Áreas, temperaturas altas. E são sésseis. O que é que são sésseis? Aquele exemplo que eu já falei para vocês. Bentônicas. O que é bentônica? Elas estão sobre um substrato. Que substrato é esse? Pode ser o solo. Nós vimos até barrancos, né? Em áreas de barrancos. E isso é um substrato, solo. Só que ela não, obviamente, como animais se deslocam. Elas ficam fixas. Se elas ficam fixas, eu chamo isso de sésseis. Beleza? Olha lá, o pigmento agora. Tem clorofila? Todas têm, né, gente? Mas ela, ó, exagera na ficobilina. Por isso que tem essa cor avermelhada. Reprodução assexuada também, dá uma certa fragilidade a ela, mas ela também pode se reproduzir sexuadamente, que garante a presença dela no ambiente por mais tempo. Tranquilo, né? O outro ponto que a gente observa nessa reprodução, gente,
é, olha lá, sexuada, mais uma vez, alternância de gerações, ou seja, a tal metagênese. Tanto, para fechar o ciclo, tanto ela vai precisar da parte assexuada, como ela vai precisar da parte sexuada para completar o seu ciclo, tá? Onde é que eu vou encontrar as rodófitas? Como é que eu vou utilizar ela? A importância dela para a economia. Ela tem a carragenina, tá? Que é um componente da sua estrutura, da sua parede celular, e o agar também, ó. Então, tudo isso aqui é utilizada em gelatarias, aquela formação de sorvetes. Ela dá uma certa consistência no sorvete, olha. Espessantes e geleitificantes, tá vendo? Para sorvetes é incrível também isso aqui. Indústria farmacêutica e laboratoriais, principalmente a parte dermatológica utilizada, e é bem apreciada também nas culinárias orientais, tá? E conseguimos ingerir numa boa ela, sem problemas nenhum. Outro ponto legal é que quando em excesso e morta, ela também pode ser utilizada como adubo, rica, né, em carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, minerais. Ela é rica em minerais. Então dá para ser utilizada ali como repositor de nutrientes do solo. E como ela tem uma parede celular rica em minerais, olha, o próprio agar também, e essa mucilagem que ela tem, é utilizada para fazer aquelas massinhas de protético, para formar peças ou aparelhos, tá? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Pessoal, nós terminamos protista, o grupo das algas, e percebemos que não podemos errar analisando questões com relação às algas, se eles colocarem ou propuserem para vocês alguns pontos, como por exemplo, as algas são todas unicelulares. Não, uni e pluri. As algas apresentam apenas o pigmento clorofila. Não, nós temos diversos pigmentos acessórios ao pigmento clorofila. E outro ponto também que a gente percebeu é que as algas, elas têm sim uma utilização incrível para os animais, para o ambiente, com a alimentação, tá? E a tecnologia não vai desperdiçar a utilização de algas. Então, nós vimos na indústria farmacêutica, nós vimos para a parte culinária, até mesmo para a indústria civil, tá? Formações lá de casas e outras, enfim. Então, veja a utilização delas para nós. Outro ponto importante que você não pode esquecer é que as algas, elas são estruturas talófitas, por isso que elas são bem argumentadas e bem colocadas no grupo dos protistas. Então, para vocês, é só agora estudar e procurar mais curiosidades sobre as algas. Até lá!